Eu sempre tive vontade de falar isso, eu sou contra. Juro por Deus. Eu sempre tive... Professor, Oi? sua tela não está compartilhando. Eu vou colocar agora. Só um segundo. É porque eu vim aqui no computador, uns tempos para cá, ele resolveu bugar. Mas a gravação apareceu aí, né? Aham, tá gravando. Tá gravando. Então, eu vou compartilhar aquele início, né, de toda a aula, que a gente falou que vocês vão ver em todas as aulas. Arthur, está compartilhando? Ou o delay está muito grande? Tá compartilhando já. Então já apareceu, né? Então tá aí. Beleza? Tranquilo? Agora eu vou fechar e parar a apresentação. E agora eu vou compartilhar com vocês o meu OneNote, que é onde a gente vai fazer os exercícios, tá? Deixa eu só pegar ele aqui. Tá aqui, ó. Bom, 25/9/2020, primeiro agricultura, correção de exercícios sobre intervalos reais. A lista está no virtual, tá? Então, aquele aluno que tiver interesse, eu já corrigi o primeiro ontem, eu vou corrigir o segundo. O segundo exercício, ele diz o seguinte, usando a notação de conjuntos, escreva os intervalos. Eu só vou acrescentar aqui, ó, usando a notação de conjuntos, vou colocar uma aqui, e reta, tá bom? Para a gente trabalhar com os três ao mesmo tempo, usando a notação de conjunto e reta real. Vou acrescentar aqui ao exercício. Usando a notação de conjuntos e reta real, escreva os intervalos. Essa aula de hoje é a última aula de correção de exercícios, tá? Se o que der para corrigir hoje, eu corrijo. O que não der, fim de papo. Aí só se o aluno tiver dúvida. Aí vai no atendimento, qualquer dia da semana, de segunda a sexta, do meio-dia a 1h, eu dou atendimento. Então é só me chamar no WhatsApp, a gente vem nesse Meet, o mesmo que está aí, abre o Meet e eu tiro a dúvida do aluno. Eu não sei se eu fechei minha câmera, mas não tem necessidade de vocês ficarem me olhando. Porque se vocês ficarem me olhando, vocês não vão prestar atenção na aula. Esse cara bonito que está aqui, eu vou fechar. Caramba, olha. Menos, né? Menos. Menos. Então, vamos lá. Tá aí. Beleza. Senhor, então, serve para ser modelo, tão bonito que é. Tá. Então, a letra A é colchete fechado no 6. Colchete fechado no 6. Quem tentou fazer os exercícios deve estar com isso em mãos. E colchete fechado no 10. Ele quer que você representa isso no conjunto e na reta real. No conjunto, vou colocar aqui na frente, no conjunto, você vai abrir uma chave. Então, se você vê essa anotação dentro do colchete, é porque os números são reais, tá? Você só usa isso para números reais. Para os números naturais, você não usa isso. Para os números naturais, você lista, tá? Então, aqui você vai dizer x pertence ao conjunto dos números reais, tal que o x está entre 6 e 10, né? O x está entre 6 e 10. Como o 6 está à esquerda do x, então o 6 é menor do que o x. Mas o colchete está abraçando. Oi? A Sinara falou para avisar que o Getúlio não está conseguindo entrar porque você não está aceitando. Não tem nada a ver. Ela não pediu licença aqui na sala para entrar. Ela estava na sala. O Getúlio. Não, ele não está pedindo licença para entrar aqui. Não precisa de licença, não. De permissão. Vai para ele. Pois é, mas ele mandou no grupo, a Sinara falou aqui no chat. Não, é só ele ir lá no e-mail dele ou na agenda dele e clicar lá no link. Provavelmente ele está entrando no link errado. Oi? Pode ser que ele esteja no link errado. Fala para ele que o link... ele deve estar no link errado, professor. Fala que o link está no mural, né?
É só entrar lá no mural do Classroom, ou então alguém manda o link lá, de novo, no grupo. Eu entro no próprio Google Meet que parece, Google Meet. Aparece lá. Alguém coloca aí no grupo, que meu celular eu desligo a hora que eu dou aula. Como o colchete está abraçando o 6, então eu ponho o sinal de igual aqui, certo? Significa que o 6 entra. E o 10 está do lado direito. Se o 10 está do lado direito, então o x está do lado esquerdo. Então o x é menor do que o 10. E eu ponho o sinal de igual, porque o colchete também está abraçando o 10. Aí eu fecho. Então, x é elemento de R, tal que 6 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10. Outra maneira que o aluno pode ler, ele pode dizer x é maior ou igual a 6 e o x é menor ou igual a 10. Se você quiser dar essa representação na reta real, você faz a reta real, lembrando que os números da esquerda são menores, né? No 6 a bolinha é fechada, então eu venho aqui no número 6, fecho o intervalo. Por que a bolinha é colorida? Porque o colchete está abraçando o 6. Então, significa que o 6 entra. Se o colchete estivesse de costa ou fosse um parênteses, então a bolinha seria aberta. Então, eu venho aqui e escrevo o 6. O 10 está um pouquinho para frente aqui. Não precisa ser em escala, tá, gente? A reta real não precisa ser em escala. Então, está aqui o 6 e o 10. E o x está entre 6 e 10. Então, você vem aqui e colore essa parte, que é a parte correspondente ao intervalo. Se você quiser apagar aqui, pode apagar. Se não quiser, não tem problema nenhum, tá? Ok? Ô, Tá aí. professor, por que o X está no meio? Porque você assistiu a aula ontem? Não. Aí fica difícil. Porque essa notação aqui, ó, ela representa todos os números reais que vão do 6 ao 10. Esse tipo de notação eu expliquei. Inclusive, ela está no mural lá. No mural está lá a aula de sábado. Tem a teoria. Se você abrir o Classroom, você vai ver lá que esse tipo de notação aqui, ele é usado quando você quer trabalhar com números reais. Esse número que está aqui é o início do intervalo, ele começa no número 6. Como o colchete está abraçando o 6, então significa que o 6 entra, e começa no 6 e termina no 10. Como o colchete está abraçando o 10, então o 10 entra. Então, essa notação que está aqui, ó, a tradução disso para a língua portuguesa, se você tiver que traduzir colchete, 6, ponto e vírgula, 10, colchete, você vai dizer, a tradução aqui será todos os números reais, todos os números reais, tá? Todos os números reais. Agora, eles não são entre 6 e 10. Todos os números reais de 6 a 10. Quantos números reais existem de 6 a 10? Infinitos. Infinitos. Quantos inteiros? 6, 7, 8, 9, 10. Inteiros só tem 5. Mas reais possuem infinitos. Então, como são infinitos, não tem jeito de eu escrever, de eu listar todos os números. Então, como não tem jeito de eu listar todos os números, eu uso uma representação. Essa representação aqui, a gente fala que está na forma de colchete ou intervalo. Essa representação vermelha está na forma de conjunto, é a mesma daquela lá, ó, né? O x vai de 6 até 10. Aqui é a mesma coisa, ó, o x está entre 6 e 10, o 6 pode entrar e o 10 pode entrar. Então, isso aqui significa todos os números reais do 6 até o 10. E isso aqui também é a mesma coisa que está escrito aqui para trás. Você faz uma bolinha fechada no 6, o x está aqui do 6, que a bolinha está fechada, até o 10, com a bolinha fechada. Tá bom? Esse tipo de representação já está lá no Classroom, tá? Eu coloquei lá na matéria sábado. Você vai ver que não tem dificuldade nenhuma, é porque é o primeiro exercício. Quer ver? Já você já vai pegar o jeitão. A letra B
O colchete está de costa para o -1. Getúlio conseguiu entrar na sala e fechado no 5. Olha aí para mim, Arthur, no pessoal que está dentro participando da aula, se ele conseguiu. Não entrou, não. Alguém colocou o link lá no grupo? Aí você vai abrir aqui. Colocado, professor. Oi? Colocar? Não é porque não quer entrar. Então, agora eu vou representar aqui. Ó. O que significa isso que está escrito aqui, né? Ó, isso aqui significa, é uma notação para conjunto dos números reais. Então, isso aqui significa todos os números reais, todos os números reais, tá? Todas as vezes que você vê esse tipo de coisa assim, a tradução é todos os números reais. Veja que o -1 agora não entra, tá? O colchete tá de costa para o -1. Então, o -1 não entra. Mas o primeiro número maior que -1 entra. Então, seria todos os números reais de -1 a 5, com exceção do -1. Então, o -1 não entra, com exceção do -1, porque o colchete está de costa. Então, isso aqui significa o seguinte, quando você vê isso, significa que a pessoa está falando, olha, eu estou falando para você, eu quero todos os números reais que existem de -1 até o 5, só que com exceção do -1. São infinitos números, tá? São infinitos números que existem do -1 ao 5, com o -1 não entrando. São infinitos números. Não tem jeito de você escrever eles um por um. Então, por isso que a gente usa essa notação. E você pode também, se você não quiser responder daquele jeito, você pode dizer que o x pertence aos números reais, de forma que o x, do lado esquerdo está o -1, e do lado direito está o 5. Ou seja, o x está entre o -1 e o 5, porque ele começa no menor e vai até o maior. Ok? Ele vai do menor até o maior. Os números da esquerda são sempre menores que os números da direita. Então, o -1 é menor do que o 5. Se o -1 está à esquerda do x, então o -1 é menor do que o x. Agora, não tem sinal de igual aqui, porque o colchete está de costa. Então, o -1 não vai entrar. Mas o primeiro número menor que -1 vai entrar, que seria -0,9999999, até o infinito, né? Esse é o primeiro número maior que -1. Só que como eu não consigo escrever ele, então eu simplesmente coloco que o x inicia no -1, só que o -1 não entra. Mas eu sei que o primeiro número maior que -1 entra. Então, eu vou aqui do -1 até o 5. Então, o x agora está à esquerda do 5. Se ele está à esquerda, ele é menor do que 5. Os números da esquerda são sempre menores do que os da direita. Como o colchete está abraçando o 5, então você coloca aqui o sinal de igual. E fecha o seu conjunto. Qual é a leitura? X pertence a R, tal que -1 é menor que x, menor ou igual a 5. Qual seria a maneira correta, né, de fazer a leitura? X é um número real, tal que esse x é um número maior que -1 e ele pode ser menor ou igual ao 5. Se você quiser colocar isso na reta real, como que seria? Você faria aqui a reta dos números reais, eu já disse no início do ano, uma reta é formada por infinitos pontos, então aqui tem infinitos pontos, que começa em qual número? Começa no -1, só que o -1 não entra. E o -1, como ele é menor, então eu vou colocar nele do lado esquerdo. E vou pôr uma bolinha aberta indicando que o -1 não entra. Aqui em cima a bolinha está fechada, porque o colchete está abraçando o 6, significa que o 6 faz parte. Então, o x pode ser 6. O x pode ser 7, pode ser 6,1, pode ser 8, x pode ser 10. O x pode ser qualquer coisa do 6 ao 10.
Aqui o x pode ser qualquer coisa do menos 1 ao 5. Então, você vem aqui no 5, como o 5, o cochete está abraçando nele, a bolinha fechada, lá, o sinal de igual. Então, você vai até o 5. E o seu x está aqui entre o menos 1 e 5, desde que ele não seja menos 1, porque o cochete está de costa para o menos 1. Então, se o cochete está de costa, automaticamente a bolinha fica aberta e ali no menos 1 não aparece o sinal de igual. Tá? Então, você vai percebendo aí que a coisa não é tão complicada, mas tem que entender, né? Porque se você não entender, você não consegue fazer o exercício. Letra C. A letra C, o cochete está de costa. Lembrando que cochete de costa, você pode substituir por parênteses, tá? Ontem nós falamos isso na sala de aula. E quando vocês perderem uma aula, gente, procurem assistir ela, tá? Então, realmente, vocês ficam perdidos na aula seguinte. Letra C, começa no menos 6. Veja que o cochete está de costa para o menos 6 e vai até o 0. E o cochete fica de costa para o 0. Qual seria a leitura dessa simbologia aqui? A leitura aqui seria todos os números reais, todos os números reais, certo? Todos os números reais, porque essa notação ela, de cochete, ela só é utilizada para os números reais, eu não posso utilizar ela para os irracionais, nem para os racionais, nem para os inteiros e nem para os naturais. Né? Todos os números reais. Agora sim, eu posso usar a preposição entre, né? Entre. Entre quem? Entre menos 6 e 0. Então, aquilo ali representa os infinitos números que estão entre menos 6 e 0. Se é entre, então o menos 6 não pode entrar e o 0 não pode entrar. É entre eles. Né? É entre o menos 6 e o 0. Então, o menos 6, olha lá, o cochete está de costa, a bolinha vai ficar aberta no menos 6, não vai ter o sinal de igual, e no 0, o cochete está de costa, a bolinha vai ser aberta e não vai ter o sinal de igual. Como é que se representaria isso dentro de um conjunto? Dentro de um conjunto, tá vendo ali em cima, ó, as 3 representações estão iguais. Você pode optar por qualquer uma delas quando você for resolver um exercício para dar a resposta. A mais usada ou é os colchetes ou o conjunto. A reta é usada para resolver o exercício, mas a resposta normalmente não se dá na reta. Então, aqui, o x é um número real, né? Ou seja, o x é um número real, só que ele está compreendido, o seu x, ele está compreendido entre o menos 6, que está do lado esquerdo, que é o menor, e o 0, que está do lado direito, que é o maior. Né? Você sabe que na hora que você faz a reta aqui, ó, o 0 está aqui, o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Olha onde está o menos 6. O que eu disse? Que os números da direita sempre são maiores que os números da esquerda. Então, o 0 está à direita do menos 6, então o 0 é maior. Ou, se você preferir, os números da esquerda sempre são menores que os números da direita. Olha o bocão. O bocão fica sempre para o lado maior. Tá? Então, isso aqui já foi falado também, já foi explicado em sala de aula. Aqui está gravado, né? Lá é só vocês reverem a aula que vocês vão ter esse acesso, né, ao que a gente falou, principalmente na aula de ontem, que eu disse que a aula de ontem e de hoje seria uma das aulas mais importantes, que vocês vão usar ela o resto desse ano, o ano que vem, e no terceiro. Agora, veja bem, o menos 6 está à esquerda do x? Tá. Então, o menos 6 é menor do que o x. Não tem igual, porque o cochete está de costa. Tá vendo? O cochete está de costa para o 6. O x está à esquerda do 0, então o x é menor que o 0. Não tem igual, porque o cochete está de costa para o 0. Então, aqui não tem nem igual aqui, nem igual aqui. Se você tivesse que fazer essa representação na reta, você colocaria a reta aqui. Como os cochetes estão de costa para os dois, então as bolinhas vão ser abertas nos dois. Tanto no menos 6, que é o menor,
Opa, eu queria ter colocado outra cor, desculpa. E colocar essa cor aqui. Tanto no menos 6, né, que está do lado esquerdo, que é o menor, quanto no 0, que é o maior, as bolinhas ficam abertas, indicando para você que nem o menos 6 e nem o 0 participa da resposta. E o seu x, né, ele vai estar aqui, ó, entre quem? Entre o menos 6 e o 0. Só que ele não pode ser nem menos 6 e nem 0, porque ele está dizendo que o cochete está de costas. Tá? Então, veja que não tem tanta dificuldade. Daqui a pouco, vocês já vão pegar o macetinho, né? Ó, aqui o cochete está fechado no 0. Então, significa, tá vendo? Ó, o cochete abraçando o 0. Então, significa que o 0 vai ser colorido. E que no 0 vai ter que ter o sinal de igual. E ele vai até o mais infinito. A gente não sabe aonde está o infinito. Então, obrigatoriamente, no infinito, o cochete tem que ser aberto. Ou você coloca um cochete aberto, ou você coloca um parênteses, tá bom? Então, é esse intervalo aqui. Como que é feita a leitura disso aqui? Ora, se vai de 0 até o infinito, isso aqui são todos os números reais. O 0 entra? Entra. Então, todos os números reais. Ontem eu falei sobre isso, hein? Quem vai me dizer? Todos os números reais não negativos. Eu falei isso ontem. Certo? Se você colocar todos os números reais positivos, o 0 não pode entrar. O cochete fica de costas. Como o 0 entra, então são todos os números reais não negativos. Quem são os números não negativos? O 0 e os positivos, tá? Como é que ficaria isso dentro do conjunto dos números, né, reais? X pertence a R, X pertence ao R. Ora, todos os números reais vai do 0, o 0 pode entrar, até mais infinito. Então, o meu X, ele é um número maior ou igual a 0. Pronto, está escrito o conjunto. Porque aqui não é intervalo, né? Vai do 0 até mais infinito. Eu não sei aonde está o infinito, então eu não sei aonde parar. Aqui eu sei aonde iniciar e parar. Aqui eu sei aonde iniciar e parar. Aqui eu sei aonde iniciar, mas eu não sei aonde parar. Então eu digo que x é maior ou igual a 0. Tem outro jeito de escrever isso aqui que não seja nesse conjunto? Algum aluno quer colocar? Como que eu poderia escrever isso aqui de uma forma bem resumidinha, que eu matava todos os coelhos com uma palavra só? Basta escrever isso aqui, ó. R mais. Agora não tem asterisco. Se eu pôr asterisco, eu estou excluindo o 0. Então, esse é o conjunto R mais. É o conjunto dos inteiros não negativos. Se você quiser colocar isso na reta, então entre fazer uma desse tamanho e fazer uma desse tamanho, eu prefiro fazer desse tamanho. Mas a preferência é sua, você faz como você quiser. Se eu quiser isso dentro da reta, lá no 0, a bolinha vai ficar fechada porque o cochete está abraçando o 0. Então, eu venho aqui no 0 e coloco uma bolinha colorida no 0. Vai do 0 ao mais infinito. Então, eu vou colorir para a direita, porque o mais infinito está do lado direito, o menos infinito está do lado esquerdo. Então, eu vou colorindo aqui até chegar no infinito, mas como eu não sei no infinito, eu vou até na seta. E sei que a seta vai em direção ao infinito. Então, esse conjunto que está colorido em azul aqui. Ah, eu esqueci de pontilhar aqui, né? Porque essa parte aqui você pode, inclusive, apagar, tá? Aqui também eu esqueci de pontilhar. Essa parte não entra na resposta. Você pode até apagar ela se você quiser, tá? Mas é bom deixar pontilhado para você saber de onde ela veio. Aqui também você vai pontilhar, né? Mas se não pontilhar, não está errado, não. Só que o intervalo, gente, vocês têm que destacar ele. Porque tem aluno que faz o seguinte, ele vai chegar aqui e vai fazer isso. Ele faz simplesmente isso aqui, ó. Ele desenha a reta, vem aqui, colore o 0, faz isso. Esse aluno não mostrou que sabe a matéria. Por quê? Olha, eu não sei qual é a parte do intervalo, é a da direita ou da esquerda? Porque se ele fizer só isso aqui, a resposta disso aqui é o 0. É só o 0 que está colorido. Então, aqui é só o 0.
Agora, veja que lá em cima não, eu pus o 0 e colori, então é do lado direito do 0 que eu quero. Então, você tem que, se você não apagar, o que você tem que fazer? Você coloca o intervalo aqui, mas a parte que você quer como resposta, você deixa ela bem em destaque para eu saber que você está colorindo a parte aonde está o X, né? O X aqui ele é maior ou igual a 0, tá vendo? Você deixou ela bem destacada. Então, aquela parte colorida é a parte aonde tá os números reais representados por esse intervalo, por esse conjunto, né? Os números reais X. Agora eu vou para a letra E. A letra E, o cochete é aberto em menos infinito, tem que ser aberto, ele tem que ser aberto em menos infinito, tá? Porque a gente não sabe aonde está o menos infinito para fechar, e vai até o número 3, e no número 3 o cochete também está aberto. Então, qual seria, né, a leitura? Veja bem, você vai do menos infinito até o 3. Veja que o menos infinito está à esquerda do 3. Então, você quer todos os números que estão do lado esquerdo do 3, que vai até menos infinito. Só que o 3 não pode entrar. Os números que estão à esquerda do 3 são menores do que 3 ou são maiores do que 3? X pertence a R. Ontem eu escrevi isso e coloquei, inclusive, no PDF da aula. Os números que estão à esquerda do número 3 são os números menores do que 3. Tá? Os números menores que 3 vão do 3 até o menos infinito. E como o cochete está de costa para o 3, então eu não posso pôr igual aqui, porque significa que o 3 não participa. Agora, aqui não tem jeito de representar ali, né? Essa representação é só quando começa ou termina no 0. Se você quiser dar essa resposta na reta real, o que você vai fazer? Você vai desenhar a reta real aqui. O 3 é uma bolinha aberta, porque ele não pode entrar. Então, vou deixar a bolinha aberta no número 3. E para que lado que eu vou colorir? Se vai do menos infinito até 3, o menos infinito está do lado esquerdo ou está do lado direito? O menos infinito é um número negativo, então ele está do lado esquerdo. Então, a parte que eu vou colorir é a parte que está do lado esquerdo do 3. Até onde eu vou colorir? Até onde terminar a minha reta. Por quê? Porque eu sei que aqui vai embora para o lado esquerdo. Tanto que eu não coloco nada aqui. Você não escreve aqui menos infinito. Você não sabe quem é menos infinito, você deixa desse jeito aí. Porque aí eu sei, quem sabe matemática entende que o seu conjunto começa no 3, mas o 3 não entra, e depois ele vai embora para a esquerda, pegando todos os números menores que 3. E aí, se você quiser, você pode pontilhar aqui, ou deixar aqui bem suave, de maneira que quem veja a sua resposta consiga interpretar que você está falando dos números menores que 3. Vocês não têm noção do tanto que isso é importante. Aqui o cochete é fechado no menos 5 e o cochete é aberto no menos 10. Ó, veja que agora, esse intervalo ele tem início e fim. Ele tem início no menos 5 e fim no 2. O menos 5 pode entrar? Pode, porque o cochete fechou. O 2 pode entrar? Não, porque o cochete está de costa para o 2. Então, esse cochete fechado aqui significa que a bolinha no menos 5 vai ser colorida e que vai ter o igual no menos 5. E esse cochete de costa para o 2 significa que não tem igual no 2 e que a bolinha vai ser aberta no 2. Então, se você quiser dar essa resposta na forma de conjunto, agora sim, tem início e fim. Se tem início e fim, x pertence aos reais, então o x está entre o menos 5 é menor, fica do lado esquerdo, o 2 é o maior, fica do lado direito. Então, se o menos 5 está à esquerda, ele é menor do que o x. Como o cochete está abraçando, você põe o igual. Agora, o cochete de costa, o x está à esquerda do 2? Tá, então fica menor. Não tem sinal de igual, porque o cochete está de costa. Então, fecha o parênteses. Então, está aí a notação de conjunto daquele intervalo ali. Se você quiser colocar ele na reta, você vem aqui, desenha a reta real, certo? No menos 5, a bolinha vai ser fechada. Você coloca eles aqui, não precisa de escala, tá? Em algum lugar, você coloca a bolinha fechada no menos 5.
porque tem o sinal de igual e porque o colchete está abraçando. O outro extremo é o 2. Só que o 2, o colchete está de costa. Então, lá no 2, a bolinha fica aberta. Significa que o 2 não participa. E o seu X está nesse intervalo aqui. São todos os números, que começa no -5, inclusive pode ser -5, e vai até o 2, mas ele não pode ser 2. Ele vai até chegar naquele número lá, né? 1,9999999, mas não pode chegar no 2. Ele só encosta do 2, mas ele não pode ser 2, porque o colchete virou as costas para o 2. Ok? Então, essa é a letra F. Eu vou colocar aqui a letra G e H, GHI. E vocês vão fazer enquanto eu faço a chamada, tá? Acredito que vocês não contam de fazer agora, enquanto eu faço a chamada. Letra G, colchete, né, aberto em -10. Desculpa aqui. Aberto em -10 e colchete aberto em 10. Lembrando que não precisa fazer em escala, tá? Então, você vai colocar aqui o conjunto e a retinha. O H, colchete fechado em menos raiz de 3 e colchete fechado em raiz de 3. Esse é o H. E o I, colchete aberto em menos infinito. Gozado, ele não usou parênteses em nenhum desses aqui. Porque aqui ele poderia, ao invés de usar colchete aberto, ele poderia fazer assim, ó. Isso aqui significa colchete aberto. Colchete fechado no 1. A colchete fechado não posso usar parênteses. Isso aqui, ó, o parêntese significa colchete aberto. Ontem eu bati bastante isso, tá? Enquanto eu faço a chamada, vocês vão fazer essa representação para mim e já já a gente volta aqui e faz a correção, tá legal? Ai, meu Deus, o que aconteceu aqui? A minha internet. Tá dando delay aí, hein, gente? Minha internet tá dando pau. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? O que eu vou arrumar? Não tem condição mais. Já troquei até de... Por quê? Não sei como é que eu vou fazer mais. Nossa, professor, sua voz fica longe do nada. Eu tô falando baixinho agora, eu tô conversando comigo mesmo, tô ficando doido. Primeiro ano, tá aqui. Primeiro ano, achei, dia 25, tá aqui. O que foi dado no dia 25? Correção de exercícios de intervalos reais. Cuidado, se vocês não decorarem quem são os conjuntos numéricos, vocês não vão aprender nada. Quem vai assumir o chat para mim? Kathleen? Eu. Eu assumo, professor. Ah, ok. Vai, pode ser. Não, eu. O Alexandre, Nem sei. o Alexandre, nessa hora, ele deve... Ele sumiu, professor. Não, eu converso com ele direto. Lá para as 10 da noite ele aparece. O Alexandre, gente, se vocês souberem a vida que ele está levando, vocês vão ter dó. Ele está trabalhando o dia inteirinho, ele está tirando o leite da vaca da fazenda da mãe dele, depois ele tem que andar mais ou menos uns 1 quilômetro a pé, e lá tirar o leite das vacas da avó dele. Depois ele tem que, depois que ele fizer essa ordenha, ele tem que... E é na mão, hein? Não tem ordenhadeira, não. Não tem ordenhadeira. Depois ele tem que ir lá, ele já está na casa da avó, ele já vai limpar onde faz o tratamento das vacas, depois ele volta para a casa da mãe dele, limpa o local onde faz o tratamento das vacas, vai almoçar, depois que ele acaba de almoçar, ele vai lá no lugar onde trata das vacas e põe a ração para as vacas, na casa dele, depois vai lá na casa da avó dele,
põe a ração para a vaca, faz a ordenha da tarde, volta para a casa da mãe dele, faz a ordenha da tarde, a hora que ele acaba a ordenha, é 6, 7 horas da noite. Aí ele diz que toma banho e fala, professor, eu tomo banho, a única coisa que eu quero é uma cama. Tomo banho, janta e vou para a cama. Realmente, para baixo... Pois é, o Léo, professor, estava perguntando dele hoje. Aí a gente falou que ele já estava um tempinho, estava sumido, porque a gente não tem notícia dele. Faz tempão que o Léo tá atrás dele. E o Léo não tem paciência, a gente vai falar as coisas para ele. Não, mas então vocês podem explicar para o Léo a situação do Alexandre. A situação. E ele conversa comigo de vez em quando, 8h30, 9 horas, ele conversa comigo pelo WhatsApp, ele manda áudio contando. Coitado, ele falou que esses dias uma vaca. Porque ele é o único homem lá, né? É a mãe, 2 tias e a avó. O resto, os homens morreram todos da casa, só tá ele. E Ô, aí, professor, acho que esse foi o pior ano da vida dele, assim, que ele me contou que tudo que aconteceu lá, pra mim, esse eu acho que vai ser o pior ano da vida dele, assim. mas como é que ele vai fazer? Ele vai deixar a mãe e a avó sozinha? Então, professor, eu falo isso por causa que aconteceu, causa do que aconteceu com o Tica, com a avó dele, tudo isso. Pois é, uai. Mas ele tinha que ir para lá cuidar, né? Alguém tinha que ir, ele é o único homem. Pois é, eu acho que quem tiver paciência com o Léo, porque eu não tenho, não. Tentar explicar pra ele, porque eu vou conversar com ele, ele é grosso, aí eu perco a paciência, sou mais grossa ainda, depois fico sem educação. O Léo é tão de boa, é o Léo da geografia? É, de boa. Ah, ele é muito de boa, gente. Eu não acredito que o O Léo... Léo é de boa com quem ele quer, né? Vamos dizer, né? Porque com nós ele não. Não tem paciência com ninguém. Estamos às vezes ele quer naquele grupo, você nem sabe. Às vezes é igual começo de casamento, alguém precisa mostrar quem manda, né? Como ele vai dar aula no segundo, ele já está mostrando quem manda agora, porque na hora que chegar no segundo, vocês não montam em cima dele, né? Vocês não passam para cima do arreio, né, ficha? Ficou lá de baixo. Agora, a situação do Alexandre, eu vou fazer o seguinte, eu vou acabar essa aula no intervalo, eu vou ligar para a Ilma e vou explicar para a Ilma, então, para a Ilma passar isso. Não, vai ter conselho agora. Semana que vem, terça-feira, tem conselho de classe. Eu explico a situação. E, se quiser, eu mando até as fotos e os áudios que ele manda para mim. Você sabe como que ele está fazendo? Como que ele fez a minha prova? Ele fez essa última prova. Ele fez essa última prova, ele fez o print do formulário e colocou o celular. Diz ele que amarrou o celular no pescoço e estava fazendo ordenha e olhando as questões. Fazendo ordenha e olhando as questões. Foi olhando, pensando, tratando da zaca, pensando. Aí, quando ele acabou de tomar banho, ele sentou, em 10 minutos, ele respondeu a prova. E eram 6 questões, das 6 questões, ele acertou 5. Daria 12, ele tirou 10. Pô, E e na tem meu primeira respeito, prova- o cara tá tentando estudar, uai. Pois é, não. Primeiro ele falou para mim que estava assistindo as videoaulas e PDF, que ele tem Wi-Fi lá. Então ele assistia as aulas PDF trabalhando. Então quem quer, vai. Aí eu não posso deixar um professor falar mal de um aluno igual o Alexandre, porque o Alexandre eu conheço ele. Pois é, professor. Então, o senhor que sabe de tudo isso, fala pra Ilma falar com o Léo, porque o Léo não entende, ele não tem consciência com ninguém. Com ninguém. Agora aqui os outros, por exemplo, o Frederico Bonito, eu não conheço. Eu não sei. A única coisa que eu não sei aonde está o Frederico, o que ele está fazendo. Agora eu sei que ele é rico. Mas eu não sei cadê ele. Igual a ele, tem uns que estão trabalhando, vocês falaram, né? Então, assim, eu não conheço. Eu conheço o Alexandre porque o Alexandre me procurou. Mas os outros, nenhum. Ah, não, desculpa, a Bruna dessa sala. Não, a Bruna é do segundo. A Bruna me procurou, a Heloísa me procurou, mas os outros, quem mais me procurou? Se não me engano, quem me procurou foi o Zairo, que ele está com dificuldade. Mas também, gente, isso é igual que eu disse lá é o que eu disse lá no grupo. Se vocês falarem que está com caganeiro e não pode assistir a aula, eu tenho que acreditar, uai. Eu não estou vendo vocês. O Andrei está aí? Andrei dos Santos Alves. Não. Arthur está aí. Carlos Eduardo Lopes de Paula.
Presente. Carlos Henrique Fernandes Silva. O Carlos Henrique falou para mim que a internet... Não, ele falou para mim Ele que a tava aqui. Não, ele disse que a internet dele está oscilando demais da conta. Ao mesmo tempo que entra e sai, entra e sai. Caroline da Silva Vital. Presente. Sinara Martins Mendes. A Sinara que vocês falaram, né? Que está com a Tá presente. internet dela. Eu não quero que entre com dados móveis, por favor. Daniel Pereira da Silva Filho. Não. Fábio Barra Soares Júnior. Tá presente. Fábio Barra é o fabuloso. É. Federico Oliveira Bonito. Não tá. O Gabriel também. Tem dois Gabriel, né? É o Gabriel Azambuja. Os dois estão. Os dois? Aham. Meu Deus, porque tem um que é sumido. O Getúlio não Vai. conseguiu entrar. A culpa não é minha. Ou ele entrou? O Getúlio tá aqui. Conseguiu entrar depois de 200 tentativas, coitado do menino. Deve estar me xingando tudo quanto é nome, né? Ele é muito estressado. Giovana Nascimento. A Giovana Nascimento tá aí, né? Tá. Não tá, não. Então é a Giovana Aparecida que tá aí, né? Gustavo Marques tá aí? Tá. A Giovana Aparecida tá aí, né? A Heloísa tá... Isa remota. A Isadora tá aí? Tá. A Isis, ela mandou recado, né, Kathleen? Por você que tá Foi. sem... O Yuri tá aí? Yuri Gomes Silva. Não. Hoje não. Mário Mendes Clemente, também acho que isso não tá aí não, né? Não, tá presente. Oh, meu Deus. Cauane. Só falta a Cauane também, tá presente. Aí Imagina, não tá. Poxa, quebrou a corrente. glória a Deus. Oh, como assim? Não se esquecem do meu tutorial lá, hein? Eu preciso de você. Tá, eu vou gravar a tela do celular te mostrando depois. No celular não dou conta de fazer, não, sabe? Você tem notebook? Tenho, eu posso gravar no notebook, então. Eu prefiro notebook. Laura, você pode gravar desde a hora que você sobe o vídeo até a hora que você coloca ele lá no lugar que você quer e na hora que você exclui. Bom, a Laura Fernanda justificou. A Laura, prima do Lucão, eu vi ela na sala. Ela tá presente. Eu achei esse sobrenome ótimo. Que Laura? São duas. A Laura, prima do Lucão. Filho, que sobrenome bacana. Letícia Cristina Silva, tá aí? Presente. Lucas Lisboa Pedrosa. Presente. Aí, Lucas Silva Santos. Faltou. Ele não vem desde o início. Richard tá aí, Morgana tá aí. A Morgana justificou. Otávio Henrique. Presente. Patrick também é um. Não. Sumiu. Não tá aqui hoje, não. Pedro Luiz Vilela de Carvalho. Tá presente. Guimarães Rezende Ávila. Não. Salatiel Cândido de Souza. Outro que sumiu. Nara Lopes Rodrigues. Presença. A Yasmin. Que susto. Não. A Yasmin tá aí? Não. Ela tava sem internet também. Parece que ela foi em algum lugar. Tá, gente, não pode sair de casa, gente. Nós estamos terminando o mês de setembro, a vacina está chegando aí. Nós ficamos março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 7 meses. Então. Quem ficou 7 meses, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fica mais 4, gente. O Zaire não está aí, não, né? Não. Que é Zaire? Professor, mês que vem é meu aniversário, eu quero bolo, tá? E presente. Vou te dar um bolo. Não vou dar aula, vou te dar um bolo. Vou dar o bolo na aula. Aí eu dou um bolo no C. Fizeram aí? Então aqui, ó. Então aqui, o que eu tenho aqui? Eu vou ter aqui o conjuntinho, né? Que conjunto? Aqui é de praxe, né? X pertence aos reais, isso aqui é sempre de praxe. Essa barra inclinada significa tal que. Gente, se você não quiser escrever a barra inclinada,
Você pode escrever 2 pontos também significa tal que, ou você pode pôr TQ. Tá legal? Então, você pode pôr a barra inclinada, 2 pontos ou TQ. Eu acostumei com a barra inclinada, muitos livros põem 2 pontos, tá ok. Aí você vai olhar, ó, aqui tem o extremo esquerdo e o extremo direito. Aí eu não me lembro mais qual foi a menina que fez a pergunta no começo da aula. Você tem os 2 extremos. E entre esses 2 extremos, entre o menos 10 e o 10, eu tenho o x, né? Significa que o x está entre menos 10 e 10. Veja que o menos 10 não vai entrar, a bolinha está aberta, o colchete está de costa, então o x não pode ser menos 10, ele vai até pertinho do menos 10, né? Menos 9,9999999999999, mas ele não chega no menos 10. E depois ele vai até o 9,999999999, mas também não chega no 10, porque o colchete está de costa. Então, ele não pode ser igual a 10, mas ele encosta, mas não pode ser ele. Encosta, mas não pode ser. Certo? Então, o x, né? Um extremo é o menos 10, o maior extremo é o 10. E se o menos 10 está à esquerda do x, é porque ele é menor do que o x. Se o x está à esquerda do 10, é porque o x é menor do que 10. Não tem sinal de igual, porque os 2 colchetes estão de costa. Aí você vem aqui, coloca aqui a reta. Como tanto o menos 10 quanto o 10, as bolinhas estão abertas, então eu vou vir aqui, ó, o menor deles é o menos 10, deixa a bolinha aberta no menos 10, veja que não tem igual, colchete de costa, e aqui no 10 a bolinha fica aberta, veja que não tem igual, colchete de costa, e o x vai estar aqui, ó, coloridinho, entre o menos 10 e o 10, tá certo? Veja que lá em cima eu esqueci de pontilhar de novo, né? Esqueci de pontilhar de novo a parte que não... Isso não faz parte da resposta, tá? Essa reta é uma retinha de apoio só, né? Para me apoiar para poder fazer o exercício. Né? Então, eu deixo pontilhado aqui, não vou apagar ela, porque ela serve de apoio para mim. Tá vendo? Essa é a resposta. Aí eu vou aqui no exercício no H, né? Aqui no H, e coloco aqui, né? Quem são os extremos? Menos raiz de 3 e raiz de 3. Então, o x está aqui no meio. Esse aqui do lado esquerdo é o menor, e o do lado direito é o maior. Agora, vocês vejam que o menos raiz de 3, o colchete está abraçando ele, ó. Então, o menos raiz de 3 entra. Então, o x, ele começa no menos raiz de 3, agora sim ele vai entrar, e vai até o raiz de 3. O raiz de 3 entra porque o colchete está fechado no raiz de 3. Então, a minha resposta, x pertence aos reais, tá o quê? O x está aqui, do lado esquerdo eu tenho um extremo, que é o raiz de 3, do outro lado eu tenho o extremo maior, que é o raiz de 3. Se o menos raiz de 3 está à esquerda do x, é porque ele é menor. Se o colchete pega ele, então eu tenho que pôr igual aqui. Da mesma forma que se tiver igual aqui, eu tenho que pôr o colchete fechado lá. E do lado direito, agora, eu tenho o raiz de 3. Então, o x está do lado esquerdo. Então, o x é menor do que o raiz de 3, porque está à esquerda. E eu tenho que pôr igual, porque o colchete está fechado. Então, se tiver igual aqui, colchete fechado lá. Colchete fechado lá, igual aqui. E da mesma forma, né? Igual, colchete fechado, então as bolinhas têm que ser fechadas. Então, a hora que eu for fazer a reta, eu vou pegar uma bolinha fechada no menos raiz de 3, em algum lugar por aqui, não precisa ser em escala, eu falo novamente isso. E do lado direito eu tenho outro extremo também fechado, que é o raiz de 3. E aí eu tenho aqui entre eles, né, a minha resposta, que é o x, que vai do menos raiz de 3 até o raiz de 3. X pode ser menos raiz de 3? Pode. X pode ser menos 2? O que vocês acham? X pode ser menos 2? Menos 2 está aqui, o que vocês acham? Ou menos 2 está do lado esquerdo aqui? E agora, José? Ninguém sabe o valor aproximado de raiz de 3? Vamos pensar um pouquinho?
Raiz quadrada de 1 é quanto? É 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado dá 1. Raiz quadrada de 2 é um número irracional, certo? Ela não é exata, ela é irracional. Ok? Raiz quadrada de 3 também não é exata, então ela é irracional. Raiz quadrada de 4 é 2. Isso significa o quê? Se a raiz de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2, significa que tanto a raiz de 2 quanto a raiz de 3 está entre quem? Está entre 1 e 2. Entre 1 e 2. Certo? A raiz quadrada de 2 e a raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2. Ora, se a raiz quadrada de 3 está entre 1 e 2, ela não é 2, ela é menor do que 2. Então, o número 2 vai estar por aqui, do lado de fora, ele não está aqui dentro. Se o 2 não está aqui, automaticamente, o menos 2 também vai estar de fora de cá. Tá? Porque raiz quadrada de 3, gente, um bom aluno, isso aqui é aproximadamente 1,7. Ele tem que saber isso de cor. Então, aqui vai de menos 1,7 até 1,7. Então, o 2 está fora e o menos 2 está fora. Tá? Então, é muito importante essa relação de ordem no conjunto dos números reais. Tá? Eu quero ver a prova dessa matéria, como é que vai ser, hein? Porque parece que vocês não têm muita relação de ordem entre os números, né? Quem é maior, quem é menor. Quem é igual, tudo bem, mas quem é maior, quem é menor, parece que não existe muito essa relação aí com vocês. Aqui, apareceu, né? Apareceu porque eu pus. Se você olhar lá na lista, não está. Esse parêntese significa colchete aberto. Eu vou vir aqui, ó. X pertence aos reais, tá ok. Se eu tivesse que escrever, eu escreveria aqui o X, né? Eu escreveria assim, ó, X. Quem está do lado esquerdo? Menos infinito. Quem está do lado direito? 1. Como ali é colchete aberto, né, por causa do parênteses, então o menos infinito é menor do que o x, e o x está do lado esquerdo é menor do que 1. Como está fechado lá, é menor ou igual. Só que, gente, isso aqui não existe. Isso aqui é uma ideia. Infinito, ele não existe. Ele é uma ideia. Se ele é uma ideia, você não escreve ideia. Eu não escrevo isso aqui. Eu não escrevo. Se você escrever isso, está errado. Eu não escrevo isso aqui. Se eu não escrevo isso aqui, não tem sentido esse sinal. Então, basta dizer que o x é menor ou igual a 1. Quando eu digo que o x é menor ou igual a 1, eu quero estar lá, ó, menor ou igual, porque o colchete está fechado. Menor ou igual a 1 são todos os números que estão do lado esquerdo do 1. Todos. Se são todos, obviamente, ele vai até o menos infinito, né? Ele vai até o menos infinito. Ele não chega no menos infinito, porque o menos infinito não tem fim. Mas ele vai embora para o lado esquerdo. Então, aqui, simplesmente, x menor ou igual a 1. Pronto. Está aí a resposta do meu exercício. No PDF de vocês, se vocês olharem lá, na teoria do PDF de sábado, vocês vão verificar que está tudo lá certinho, bonitinho. Não custa abrir, gente. Não custa, vocês não estão colaborando. Tá? Não custa abrir o PDF, abre o PDF e olha lá. Então, aqui aparece só o número 1. Eu vou fechar a bolinha no número 1. Aqui, fechadinha. E como eu quero os números que são menores que 1, eu quero os números que estão do lado esquerdo. E eu vou parar onde? Eu não vou parar, porque eu vou até o menos infinito. Então, eu vou até acabar a minha retinha só aqui. Porque se eu tiver que colocar até o menos infinito, eu vou para o lado esquerdo aí no meu caso aqui, lado esquerdo é norte, né? Vou subindo, vou passando aí por Goiás, vou chegar no Pará, Amazonas, vou passar por Amapá, México, vou chegar nos Estados Unidos, vou chegar lá no Polo Norte. Então, eu venho só até no final da minha retinha. E essa parte do lado direito aqui que não entra, você pontilha ela aqui só para dizer que está ali para ajudar você só. Tá bom? Então, esse seria o exercício número 2. O exercício número 3,
que está ali. Deixa eu ver se eu consigo digitá-lo aqui. Está aqui o 3, página inicial. Deixa eu colocar uma letra maior aqui para ficar melhor para vocês verem. Vou colocar aqui, ó. Aqui. Desenho. Achei. Desenhar, escrever. Então, vou colocar aqui, ó. É o exercício número 3. Ficou muito pequenininho. Deixa eu aumentar aqui. Esse exercício, todos deviam estar com ele na mão, né? Todos. Tá aqui. Usando. Aqui está falando colchete. E eu vou colocar, além de colchete, eu vou colocar usando colchete, conjunto e reta real. Para vocês acostumando. Tá? O enunciado é só colchete. Escreva. Ok? Aí vem a letra A. Tá. Aí está escrito assim na letra A. O subconjunto de R formado pelos números reais maiores que 3. Maiores que 3. Essa é a letra A. A letra B. Letra B. Está escrito assim. O subconjunto de R. Subconjunto de R. Já terminamos, tá? Aí o exercício 4 vocês fazem. O subconjunto de R formado pelos números reais menores que -1. A letra C, falando assim, o subconjunto de R formado pelos números reais, que são maiores ou iguais a 2. E a letra D fala o subconjunto de R formado pelos números reais que são menores ou iguais a 1/2. Então, tá aí. Agora ele deu o texto, tá vendo? Ele deu o texto. Então, como é que eu resolveria este exercício, né? Ele pediu para fazer nas 3. No colchete, eles são maiores do que 3. Se eles são maiores do que 3, significa que o 3 não entra. Maiores do que 3 é do 3, porque maiores que 3 é do 3 para a direita. Certo? Do 3 para a direita. Se você quer do 3 para a direita, os números que estão à direita do 3, eles são maiores que 3. Então, você vai pegar do lado direito. Mas é que falou aonde termina? Não. Só falou que eles são maiores ou iguais a 3. Não falou aonde termina. Se não falou aonde termina, significa que ele começa no 3. Mas como não tem o sinal de igual, então você vai colocar aqui um colchete de costa. Para quem? Para o 3. E aí não falou aonde termina, só falou que são maiores. Então significa que ele termina no mais infinito. Como você não sabe aonde está o mais infinito, você deixa aqui o colchete aberto. Tá certo? Ou então, se você preferir, você pode usar os parênteses, né? Em vez de deixar colchete aberto, você pode pôr um parêntese, significa colchete aberto, vai até o mais infinito. O parênteses, desculpa, é coladinho, né? O 8 deitado
O parênteses significa colchete aberto. Então, você pode fazer assim ou assim, tanto faz. Se você quiser dar a resposta com conjunto, então você diria, x é elemento dos reais, tá certo? Tal que x é maior do que 3. Pronto. Aí você sabe que vai até o infinito. Se você quiser dar a resposta na retinha, você vem aqui, vou colocar a reta mais em cima, para não dar superposição. Você vem aqui, coloca a reta. Só tem um número, é o número 3. Como não tem o sinal de igual, então aqui no 3, a bolinha vai ficar aberta. Então você vem aqui e faz a bolinha aberta no número 3. Tá? Se é maior do que 3, é porque eu vou colorir para o lado direito. Então, é essa parte da direita. Aonde ela vai parar? Ela vai parar lá na ponta da seta, porque ela vai até mais infinito. Então, ela vai parar lá na ponta da seta. Então, x maior que 3 está aqui. X maior que 3 está aqui. Bolinha aberta no 3. Não precisa ser esse gigante que eu coloquei aqui, né? E aí, você vai colorir aqui até chegar lá no final da reta. Então, o subconjunto de R formado pelos números reais maiores que 3 pode ser representado assim, pode ser representado assim, pode ser representado assim, pode ser representado assim. Aí você escolhe. Aqui é o colchete, o intervalo, aqui é o conjunto e aqui é a reta real. Subconjunto de R formado pelos números reais menores que menos 1. Menores que menos 1. Menores que menos 1 significa do menos 1 para a esquerda. Menores que menos 1 são os números que estão à esquerda do menos 1. Não está falando em igual, então no menos 1 a bolinha fica aberta. Se no menos 1 a bolinha fica aberta e vai para a esquerda, então é porque começa lá no menos infinito. Menos infinito. E chega em quem? Chega no menos 1. Colchete aberto. Ou então você pode usar a própria linguagem de colchetes. Aqui tanto faz, é essa ou essa, tá? Não precisa usar as duas. Só estou dando exemplo. Então, os números menores que menos 1, eles começam em menos infinito e vai até o menos 1. Lá no menos 1, o colchete fica aberto porque não tem nada de igual. Se você quiser fazer isso em conjunto, o que você faria, né? Você colocaria aqui, ó, x é elemento dos reais, ok? Tal que menores que menos 1, então x menor que menos 1. Pronto, tá aí. Né? Por que nesse caso não aparece as duas pontas? Porque ele não tem... Quando o extremo for menos infinito ou mais infinito, a gente não coloca ele aqui. Aqui eu coloco, mas aqui eu não coloco. E nem na reta. Se você fizer isso na reta, o que vai acontecer? O único número que vai aparecer na reta é o menos 1. E lá no menos 1, a bolinha do menos 1 tem que ser uma bolinha aberta. A bolinha do menos 1 tem que ser aberta. Se são menores, é porque vai para o lado esquerdo. Até onde? Até acabar a retinha que eu fiz. Aí eu ponho menos infinito aqui? Nunca. Eu não escrevo. Aqui na reta eu não escrevo nem menos infinito e nem mais infinito. Eu simplesmente paro aqui e fica subtendido. Aqui no conjunto eu também não escrevo nem menos infinito e nem mais infinito. Eu só escrevo menos ou mais infinito aqui na linguagem de colchetes. Tá? Por isso que eu disse que essa aula de hoje é importantíssima, tá bom? Aí vem a letra C, o subconjunto de R formado pelos números que são maiores ou iguais a 2. Maiores ou iguais a 2 significa à direita do 2. À direita do 2. E como tem aqui o igual, então o colchete vai abraçar o 2. À direita do 2, então são os números maiores que 2. Então eu começo no 2 com o colchete fechado, e eu não sei aonde termina, porque todos são maiores. Se eu não sei, então eu vou dizer que termina no mais infinito. Lá no mais infinito, o colchete tem que ficar aberto, porque como eu não sei aonde ele está, eu não posso fechar. Uma outra maneira de fazer a mesma linguagem seria você colocar aqui colchete fechado no 2, e no mais infinito, como o colchete está aberto, você pode pôr um parênteses aqui,
significa colchete aberto, tá? Se você quiser dar a resposta como conjunto, você vai dizer x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. Veja que não aparece infinito aqui. Se você quiser colocar isso na reta, maior ou igual a 2, você vai pegar o número 2 e pôr uma bolinha fechada nele. Aqui, a bolinha fechada. Maior ou igual, eu vou colorir do lado direito, até o mais infinito. Como eu não consigo chegar no mais infinito, eu vou até no final da reta e paro de colorir e não escrevo nada aqui. Se o aluno botar mais infinito aqui, ele vai dar 0 na questão dele. Subconjunto de R formado pelos números que são menores ou iguais a 1 sobre 2. Menores ou iguais a 1 sobre 2, menores, então eles estão à esquerda, tá? Do menos 2. E vai até onde? Até o menos infinito. Tem igual? Tem. Então é porque... Não, eu falei errado, é 1 sobre 2. Então, o que vai acontecer? Começa no menos infinito, colchete aberto. Eu nunca fecho o colchete no menos infinito e no mais infinito. E vai até 1 sobre 2. O 1 sobre 2 entra por causa do igual. Então, você fecha o colchete aqui. Uma outra maneira de você dar essa resposta, ao invés de pôr o colchete aberto, você pode pôr um parênteses, porque ele significa colchete aberto. E aqui no 1 sobre 2, eu não posso pôr parênteses, eu tenho que pôr o colchete fechado por causa do igual. Aí você vai para o conjunto, né? Aqui, x é elemento de R, certo? Tal que o x é menor ou igual a 2. É só escrever x menor, ou 2 não, menor ou igual a 1 sobre 2. Como é que eu... Aqui eu não fiz o pontilhadinho, né? Mas não precisa. Se você deixar em destaque, se você deixar a sua resposta em destaque, não precisa fazer pontilhadinho, tá legal? Não precisa. Se ela ficar bem destacada mesmo, né? Tem aluno... capaz, a Kathleen, por exemplo, ela é maníaca. Tem aluno que vem assim, faz assim, ó. Põe aqui, ó. Faz desse jeitinho aqui, ó. Faz isso aqui, ó. Com medo. Põe aqui, resposta. Com medo da gente não ver a resposta dele, né? Tem aluno que apaga. Vem aqui e apaga. Eu não costumo apagar, não. Eu costumo deixar pontilhado. Tá? Mas aí fica a critério seu. O que importa é que você deixe a resposta. Aqui tem uma setinha, tá? Tem uma setinha, né? E aí, aqui, esse último, se você quiser colocar aqui. Você quer os números menores ou iguais a 1 sobre 2. Como tem igual, então você vai escrever aqui o 1 sobre 2, colorir ele, 1 sobre 2. Menores ou iguais está do lado esquerdo. Você vai colorindo aqui, como não falou aonde parou, você já pressupõe que vai até o menos infinito, então você vai até o final da reta que você desenhou. Essa é a resposta. Certo? Agora, eu gostaria que vocês tentassem fazer em casa o exercício 4. O exercício 4 fala assim, represente na reta real. Então, ele está pedindo para você pôr só na reta. Mas, se eu fosse vocês, por exemplo, a letra A do exercício 4, só para ilustrar e encerrar a aula, a letra A do exercício, o enunciado do exercício 4 é... O enunciado é represente, mais fácil escrever, do que até eu achar a ferramenta de escrever, tá assim, ó, represente na reta real, os intervalos. O que eu faria aqui nesse exercício 4 para treinar? Eu não vou fazer ele, eu vou tirar a dúvida. Eu colocaria represente. Aí eu tiraria esse na reta real aqui, e no lugar da reta real, eu colocaria represente, eu colocaria aqui nas... Ué, não virou bosta nenhuma. Nas outras duas formas que faltam. Nas
ou que são 3 formas. Nas outras 2 formas, certo? Que são 3 formas: cochete, conjunto e reta. Então, nas outras 2 formas. Aí, a letra A, que ele te apresenta, ele apresenta para você a letra A aqui, ó. Cochete fechado no 2, ponto e vírgula, cochete fechado no 8. Como é que você representaria isso no conjunto? Para você treinar, né? X é elemento de R, tal que o X está entre 2 e 8. O 2 é o menor, à esquerda, o 8 é o maior, à direita. Só não põe quando for menos o infinito ou mais infinito. 2 está à esquerda, então o 2 é menor. X está à esquerda do 8, então o X é menor. O cochete está abraçando o 2, então tem igual. O 8 está abraçando o 2, então tem igual. Como é que eu represento isso na reta? O 2 e o 8 estão entrando? Estão, porque o cochete está fechado e está igual. Então, você viria aqui na reta, colocaria o menor, que é o 2 colorido, colocaria o outro extremo, que é o maior, que é o 8 colorido, e ia fazer essa parte aqui entre o 2 e entre o 8. Essa é a resposta, né? Aí você viria, fazia o pontilhadozinho aqui, não tem problema se você não quiser fazer, mas desde que fique em destaque, e o X estaria aqui. Só a título de curiosidade, a letra B, ele te apresenta isso aqui, ó. Ele te apresenta isso aqui, ó. X é elemento de R, tal que 2 é menor do que X, que é menor do que 5. Então, como é que você faria a representação da letra B nas outras 2 formas que faltam? Essa é conjunto, então está faltando o cochete. Então, seria cochete aberto no 2, certo? Porque o 2 não entra, não tem igual. E seria cochete aberto no 5. O 5 não entra porque não tem igual, tá vendo? Se você quiser colocar, seria parênteses, parênteses, 2 e 5. Como é que eu representaria na reta real? Como o 2 e o 5 não entram, então, no lugar do 2 e no lugar do 5, seria uma bolinha aberta. Então, aqui, no lugar do 2, uma bolinha aberta. Lembrando que os números da esquerda são sempre menores do que os da direita, e os da direita maiores que automaticamente os da direita maiores que o esquerdo. Então, está entre 2 e 5, o 2 não entra, o 8 não entra, está aqui, essa é a minha resposta. Então, a sugestão que eu dou para você fazer o exercício número 4, você vai olhar o enunciado, se ele tiver no cochete, você coloca conjunto e reta. Se ele tiver no conjunto, você coloca cochete e reta para vocês treinarem. Tá legal? Algum aluno quer fazer alguma pergunta? Tá de boa? Então tá aí. Eu vou fechar a gravação, tá?